Esse louvor ele é tão lindo que fala do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. E nós vamos falar sobre o Pai Nosso nessa noite, que é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia, uma noite de um encontro preparado por Deus. Abra a tua Bíblia ou acompanhem com a gente na tela em Mateus capítulo 6, verso 5. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 5. Jesus ensinando os discípulos, esse é o momento que ele está no sermão das bem-aventuranças, são ensinamentos da essência do verdadeiro evangelho. Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, Jesus revela aos discípulos a cultura do reino, e aqui é muito importante entender, porque ele ensina a forma de nos comunicar com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos apresenta, queridos, Deus como um Pai, e esse é um assunto que não é muito fácil, principalmente para quem veio de família disfuncional como eu. Para quem teve ausência paterna, eu sou fruto de um casal separado, órfão de pai vivo, e não culpo meu pai, porque eu aprendi a perdoá-lo e amá-lo, assim como eu tenho os meus limites, as minhas falhas, mas muitos de nós fomos alvo de uma ausência, e Jesus vem trazer o próprio Criador como um Pai, porque dele é a nossa origem e destino. As grandes perguntas que nós temos: de onde nós viemos, para onde nós vamos? Nós viemos dele, com ele vivemos, e para ele retornaremos. Quem crê nisso? Ele é o Pai eterno, sagrado, diferenciado, sublime, invisível e absolutamente especial. Só que no início você começa a repetir palavras, uma oração que você aprendeu, seja na catequese, seja por uma pessoa do lar, o tio, a mãe que ensinou. E o processo de conhecê-lo envolve experimentar a intervenção dele nas nossas vidas, principalmente nas fraquezas. Como o apóstolo Paulo fala: se eu tenho que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. E olha que ele tinha um pedigree, se eu posso falar dessa forma, mas ele tinha um bom currículo, como um cara diferenciado na sua cultura. E você aprender a lidar com as suas fraquezas é porque você sabe que Deus aperfeiçoou o poder dele na sua debilidade. Não vemos com os olhos da face, mas a nossa alma o conhece e sabe que ele está presente. Nós somos abraçados no nosso interior e ouvimos com o coração o Pai. Todos, sem exceção, terão oportunidade de reconhecê-lo como especial, precioso, incomparável, imbatível e não contaminado pelo pecado como nós. Há um poder soberano. Tudo isso é uma tradução do Pai Nosso. Do que quer dizer isso? Um poder soberano que cria um ambiente destinado a todos que chamam pelo nome de Deus. O reino, queridos, não é um sonho, mas é uma promessa de Deus. Por isso a frase "venha o teu reino", e quer dizer o quê? Queremos participar do teu reino, Jesus. Queremos participar da tua glória. E ao pedirmos que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, envolve reconhecer a santidade do Pai, e acima de tudo buscar direção diária. Essa tem sido uma estação bem difícil os últimos 7, 8 meses para todos nós aqui. Eu me lembro no dia 17 de março, que eu fui chamado ao Paço Municipal para uma reunião, e outros líderes religiosos da cidade,
e todos nós preocupados o que ia ser, e chega um jovem, com uma responsabilidade do mundo nas costas, cheio de questões, e ele assume: eu sei que nós vamos errar, mas eu tenho a responsabilidade de vidas. Tudo que eu não quero é que pessoas fechem, quebrem. E naquele dia eu vi a sinceridade de uma pessoa que reconheceu os seus limites diante de uma crise absurda. Ali ele conquistou intercessores, ali ele conquistou pessoas que sabiam que era muito desafiador, mas que se praticássemos a nossa fé, reconhecendo que Deus desdobraria o seu favor diário, chegaríamos melhor do que iniciamos. Quem chegou melhor do que iniciou esse processo? Então você pode aplaudir o Senhor, porque no meio da batalha, nós aprendemos a responder da forma certa, que é com o joelho no chão. Mar calmo não faz bom marinheiro. Um soldado, ele anseia pela guerra quando ele foi arregimentado. Um lutador só fica treinando e não vai para um combate, ele se frustra, sempre enxergando a oportunidade, como ele diz, sobre o pão nosso de cada dia, uma refeição. A refeição é uma oportunidade para agradecer e lembrar que Deus é a maior verdadeira fonte de providência. São detalhes que Jesus traz nessa oração, que revelam verdades de uma vida conectada com o Pai. Jesus fala do perdão em meio à comunicação com Deus, porque sem perdão não há harmonia. Um casamento, uma equipe, um ministério, um time, não importa, sem perdão não há harmonia. E eu conversando com alguns amigos nesses últimos meses, todos passamos por tensão dentro de casa, porque pais aprenderam a conhecer os filhos, e viram que a escola por si só não ensina, não educa, é o pai e a mãe. Os casais se reencontraram nas crises, porque na dinâmica diária, do dia a dia, daquela questão de trabalho, estudo, eu faço aqui, academia, te encontro lá, você não tinha tempo de encarar. E Deus nos deu tempo, de uma forma forçada, para aprender a se enxergar novamente. Sem perdão não há harmonia. Jesus fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a maneira como eu me relaciono com Deus tem que interferir com o meu próximo. Ele fala do pão, ele fala do perdão, ele fala do próximo. Tudo isso fala de maturidade. Quanto mais maduro você fica num processo, mais fácil as coisas se tornam, porque você entende que a vida é um sopro. Um dos meus maiores aprendizados foi quando eu tive dengue. 3 dias olhando para o teto no moinho de vento. E sabe o que eu aprendi? Que a maior riqueza que eu tenho é estar com aquela bela, com aquela jovenzinha que está aqui, que parece uma girafinha rosa, minha filha, dividindo um alimento, uma refeição. Depois trouxe meu time para almoçar. Está aqui, um dos meus times aqui, a galera. Porque essa é a minha maior riqueza, estar com as pessoas que eu amo, dividindo o que eu tenho com generosidade. O nosso adversário, queridos, ele anda ao nosso derredor, buscando oportunidades para destruir a nossa vida. Por isso entender que Deus nos livra das armadilhas, se nós pedirmos, é uma estratégia diária. Nos livra do mal, Senhor, guarda. Eu quero reconhecê-lo no meu caminho agora, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o intento do inimigo. E aqui Jesus continua a ensinar que o caminho que nos torna filhos do Pai Celestial é o caminho do coração. Não é uma religião, não é um pastor, um rabino ou um padre, não é, mas é um coração que busca essa verdade. Sabe o que aconteceu nesses últimos meses? O medo entrou. Mais do que lutar com um vírus perigoso, que temos que ter muito cuidado, sim, continuar com esse cuidado, é o vírus do medo, é o vírus do distanciamento do coração. E isso tem sido uma realidade que temos que responder de uma outra forma. Jesus apresenta o Pai como um verdadeiro padrão de retidão, de justiça, cabendo a nós sairmos da nossa limitação, do nosso olhar. E a verdadeira chamada do cristianismo, queridos, diz respeito a uma busca de um coração verdadeiro, transparente, rendido. E o medo desconectou vidas de Deus.
Eu me lembro que eu me peguei nesses meses todos, pensando sobre o meu futuro, preocupado com as contas, preocupado com uma série de coisas. São 34 cidades, aluguéis, negociação, a família em São Paulo, a família aqui, a família da fé, o time que trabalha comigo. Eu me peguei muito preocupado com o meu futuro e comecei a me perder na curva. E o Senhor é tão bom na sua palavra, que Ele falou claramente comigo: filho, no seu futuro eu já estou. Se você obedecer a minha palavra, você vai chegar no futuro que eu desejei para você. E estamos num futuro melhor do que nós imaginávamos, amém? E pode melhorar muito. O Evangelho é um convite para sair da ordem, da realidade externa, das aparências, para um encontro interno no coração com Deus. E muito além de um código de boas maneiras, a palavra, as Escrituras. A ação do amor de Deus nos leva a um lugar que nós vamos encontrar o Pai Eterno, que insiste em se revelar. A ansiedade é um subproduto do medo. E a grande parte das nossas ameaças, como disse a pastora um dia, nem existe. Então aquilo que está no futuro, que eu temo, nem existe. E nem tem força para me ferir. Mas eu permito aquilo crescer de uma maneira que se torna um gigante. E diante de um gigante, muitos de nós ficamos com o exército de Israel acovardado, antes da batalha do Vale do Carvalho, do Vale de Elá, quando Davi encara um gigante, e ele não olhou o gigante, ele olhou a afronta desse gigante contra o Deus de Israel. E ele venceu aquela luta no argumento, não pela força, uma estratégia militar, mas pelo seu coração conectado com Deus. A caridade, a oração, o jejum, são atitudes importantes para nós, sim, para nos relacionar com Deus, e aprender mais os segredos que Ele tem. Só que o mais importante é um coração simples. É um coração simples, que Deus não despreza. A palavra diz em Isaías, quando Israel ia ser invadido e capturado pela Babilônia, pela sua obstinação, pela sua idolatria e desrespeito a Deus, ia invadir, e Deus levanta um profeta chamado Isaías, para falar, para trazer esperança. A primeira parte do livro de Isaías é só calamidade, mas a segunda parte, Deus restaura a esperança. E sabe o que ele fala? Assim diz o sublime, o eterno, que habita no alto e sublime trono. Habito no alto e sublime trono, mas também com aquele que tem um coração contrito. Tem duas moradas que Deus tem: o trono e a glória eterna, mas também um coração sincero. Isso religião não explica. É uma realidade para todos que querem, que têm fome e sede. E Jesus fala de um coração simples. Mateus capítulo 7, 7, coloca na tela aqui para a galera, por favor. Mateus 7, 7. Pedi e será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate se abre. Jesus nos compara nas nossas ansiedades de uma forma muito estratégica. Se vocês são maus, sabem dar as boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que pedem, porque a fonte está no relacionamento com Deus, que proporciona todas as coisas. Eu viajo, eu já sei que quando eu volto de viagem, minha filha pergunta: pai, o que tu trouxe? Eu confesso que eu ainda não tinha dado a camisa do São Paulo para ela, eu tive que trazer. Se eu sei dar boas coisas, brincando, imagina Deus. E Jesus insiste em Mateus capítulo 21, verso 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Ou seja, Deus não dá para negociar sem fé. Você não consegue se aproximar de Deus sem reconhecer que Ele existe. Jesus nos convida a uma comunicação com Deus de uma forma muito especial, que é a oração. E a oração, eu quero só citar alguns aspectos de uma oração que é eficaz. Que primeira coisa, uma oração, mesmo quando você orar o Pai Nosso, para você não repetir palavras, Ele diz assim: se eu oro crendo, eu vou receber. Então, a primeira coisa de uma oração, de um diálogo com Deus, é a fé. Um coração que confia no Senhor. A segunda questão é a honra.
E a honra é reconhecer que Deus é o ser mais elevado e que tem a primazia das nossas vidas, e eu me relaciono com Ele com uma reverência, com respeito, que é o princípio de toda a sabedoria. A terceira questão de uma oração verdadeira é a confissão, a consciência da nossa verdadeira limitação, de nossa natureza. Podemos errar, não sabemos tudo, e se eu errar, eu estou disposto a reconhecer. Qual o grande problema? Eu me lembro quando eu errei com liderado, e eu fiquei numa crise de identidade de líder. Eu achei que se eu pedisse perdão, a minha liderança eu ia perder. Aí eu ligo para o meu amigo, o pastor Eric lá de Santos, um grande guerreiro. Falei: Eric, tem que resolver uma bomba aqui perto. O cara pisou na bola, mas eu atropelei o cara. Aquela forma sanguínea, colérica, estroboscópica aqui do pastor. E ele falou: ué, se arrepende, pede perdão. Mas eu pedi perdão, eu achei que eu ia perder a mão do processo. E quando eu pedi perdão, eu me tornei mais humano, e mais humano, eu me identifiquei com a limitação do meu próximo, e a minha autoridade só cresceu em amor. A adoração, quando eu oro, eu tenho que adorar, reconhecer o amor dele, entregando o seu filho amado. E a intenção de Deus em entregar o seu filho amado foi conquistar novos filhos. Por isso a gente expressa a nossa gratidão. E fala do louvor. O louvor, querido, não é apenas música, não é apenas poesia, mas é falar de forma especial, usar palavras especiais. E uma pessoa que ora a Deus, ela desenvolve ações de graça, gratidão, que é a marca de pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, porque a ingratidão é uma característica de pessoas imaturas, ímpias, pessoas que não reconhecem que um dia foram ajudados. Gratidão é a memória do coração. E mais do que orar, queridos, que é muito bom, a Bíblia nos ensina e nos desafia ao serviço. É muito bom estar numa congregação e sermos um saleiro, mas o Senhor nos chamou para ser sal lá fora. Por isso a ação social tem que sair, por isso que a capelania visita, por isso que a gente faz mutirão, por isso que arrecada isso, aquilo, para poder ser sal onde precisa de sal, não no cantinho do prato como um saleiro. Você não foi chamado para ficar num saleiro, mas você foi chamado para ser luz e sal no meio de uma sociedade, amém? Se quiser pode até aplaudir o Senhor. Sempre temos oportunidades. Mas eu posso fazer uma pergunta aqui? Posso ou não? O que impede uma oração? Jesus ensinou o caminho do Pai Nosso. Jesus revelou o Pai Celestial. O que impede? A iniquidade no coração. Ou seja, às vezes você discute, você não trata bem sua esposa, sei lá, vou dar o exemplo mais real daqui, né? Quase ninguém tem problema dentro de casa, quase ninguém fica com o fio desencapado. E diz a palavra, quando eu não cuido da minha esposa como um vaso frágil, a minha oração não passa do teto. Então às vezes a nossa iniquidade, essa dureza, ela impede uma oração de ser efetiva. Também a recusa de obedecer a Deus impede uma oração. Um coração distante de Deus impede a oração de ter seu efeito. Mas a incredulidade, ela é cruel, porque você pode até usar de uma repetição bonita, de uma retórica legal, de uma boa, né, expressão de palavras, mas se não for sinceridade, e se não for com fé, é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo um período, queridos, que muitas pessoas ficaram numa inconstância, e eu quero, antes de começar a Santa Ceia, daqui a pouco, já começar a encerrar o culto, pedir para que você avalie, qual tem sido a constância na sua oração, qual tem sido a constância na direção que você segue, que você tem as suas convicções, e se há sacrifício sem valor, porque uma oração que não seja verdadeira, um sacrifício sem valor, o que é valor? Verdade, não é moeda, não é material, é a expressão da sua verdade aqui. Algumas pessoas nos acompanham, e têm passado por uma inconstância, colocando em 2 pesos, a sua expectativa, ou Deus resolve, ou você resolve no próprio braço. Todo indivíduo que quer se comunicar com Deus, precisa reconhecer que existe, e Deus permite comunhão
em amor, uma conexão. E nesses dias uma grande batalha para afastar a nossa relação com o Pai, tem sido uma arma que flecha o nosso coração diariamente, através do veneno do medo. O medo é o fruto de uma elaboração em que o alvo é roubar a paz. O medo encolhe os nossos limites, vai encolhendo os nossos limites. O medo traz ameaças irreais. O medo faz com que fiquemos acuados. O medo apaga a pessoa do Pai Celestial na nossa vida. O medo vem roubar essa conexão em amor. O que é a conexão em amor? O colo do Pai. Que é onde há paz, onde há segurança, onde há tranquilidade, é o colo do Pai. Já viu uma criança que está chorando? O pai pega no braço, acaba. Pode estar uma confusão, Ele está comigo. Por isso Jesus nos ensinou princípios poderosos. João capítulo 16, verso 33, coloca na tela por favor. João 16, 33. Ele diz que a gente ia ter aflição. Jesus disse que a gente ia ter problema, que a gente ia ter luta. Mas olha o que Ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas só que depois Jesus, Ele vai para o Getsemane, Ele ora, Ele é preso, Ele é condenado, sentenciado, Ele vai para a cruz do Calvário, Ele morre, e os discípulos ficam. E sabe qual a posição dos discípulos logo depois que Jesus é morto? Eles ficam acuados em Jerusalém, numa casa, com medo dos judeus perseguirem, dos religiosos. Mas a promessa é que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele aparece aos discípulos, os discípulos não o reconhecem. E a primeira coisa que Jesus faz, Ele lança no rosto deles a incredulidade, porque o medo bloqueia a tua visão. O medo é terrível. E Jesus deixa um alerta que independente do cenário, há uma paz que excede o teu pensamento, que excede a tua emoção, porque não está numa estrutura, numa condição. E o que o inimigo faz? A tua condição determina o teu destino? Não, o que determina o meu destino é a minha fé, é a minha conexão com Deus, é aquilo que eu creio, é por aquilo que eu luto, é por aquilo que eu estou disposto até o último fim, o último dia. É isso que determina o meu destino. Nele o príncipe da paz. E Jesus veio para nos revelar o amor do Pai, a sua vida, os seus ensinamentos, sua entrega, a sua morte. Revelar um plano. Qual o plano que Jesus veio revelar? A salvação. Para nós que estávamos perdidos, é isso. Jesus não veio inaugurar uma religião, Ele só veio trazer o Pai revelado para os filhos que estavam perdidos. E essa paz só encontra quem entendeu que o propósito de Deus foi buscar filho. O propósito de Deus não foi trazer divisão. O propósito de Deus foi estabelecer uma família. Por isso que a instituição mais poderosa que é na terra é a família. E é por isso que a gente tem que lutar pela família. E essa é a nossa mensagem. Respeitando as diferenças, as diversidades que temos que respeitar, mas nós acreditamos na família, é isso. E o lugar do descanso do filho é na presença do Pai. Eu chego de viagem, a primeira coisa que eu quero fazer é ficar na sala com a minha esposa, com a minha filha. Eu fiquei uma semana em Minas Gerais, na região de Capitólio, numa reunião que a gente teve lá. Lugar horrível, lugar lindo. Só que eu fiz uma live com a Rafaela e com a Valéria, fiz um FaceTime. Ela me viu e fez assim: oh, eu estou com saudade. Calma, filha, estou levando um monte de coisa legal. Ela não quer saber de coisa, ela quer saber do Pai. Porque longe ela se sente ameaçada. Longe do Pai. Eu me lembro quando meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. E sabe o que eu chorava à noite? Para o meu pai voltar, e meu pai nunca mais voltou. E eu tive que lutar com essa debilidade que eu tinha, até o dia que eu abri o Salmo 27, verso 10, que dizia assim: se meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor me recolhe. E ali aprendi a olhar o meu pai, perdoá-lo e amá-lo. E se falar mal do meu pai, eu vou para a tribuna, igual você foi lá. Por que eu falo isso, queridos? Porque você aprende no lugar de descanso, que o medo tira. Quando eu descanso, eu sei que vai dar tudo certo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou lutando. Quem tem certeza da presença do Pai, descansa.
E quando nós não temos um pai, a gente aprende a lutar exclusivamente na nossa força. Mas eu tenho um pai, e ele luta as minhas guerras, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Ele deu o filho amado dele e provou o amor dele na cruz. É isso, queridos. Crise, cenário difícil, traz medo para nos desconectar com o Pai. E Jesus ensinou a oração, e o título da oração é Pai Nosso. Podia falar eterno, fogo, glória. Não, Pai Nosso. Adão e Eva, ao ouvirem a serpente, lá no início, eles desobedeceram a palavra do Pai, e comeram de um fruto que não estava direcionado para eles, e eles reconhecem que pecaram. Quando o Senhor vem na viração do dia, naquele momento que ele se encontrava com Adão e Eva, eles se escondem atrás da árvore, e Deus chama: Adão, por que você está escondido? Eu tive medo. A primeira coisa que o inimigo faz quando te leva a pecar é colocar uma operação de medo. Mas por que você tem medo? Viu que você estava nu? Você provou da árvore que eu pedi para você não provar? Então o medo traz essa operação, o erro. O apóstolo João, o louvor já se prepara, 1 João 4,17, coloca aí: nisto nos é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo que todos nós vamos passar, mantenhamos a nossa confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo filhos. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, e o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se eu sei que o Pai me ama, não tenho o que temer, porque Ele estará comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Está lá em Jerusalém até hoje, você visita e conhece. Quem confia no Senhor, confia no amor dEle, sabe que Ele vai cuidar, e o fim vai ser bom. E quando nós olhamos a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente pode ir sem medo, nesse lugar onde há a conexão e amor. O lugar onde o Pai está nos esperando, o lugar do descanso, da confiança, o lugar onde o sobrenatural acontece, o lugar do propósito que foi anunciado em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a entrega do Pai foi para nos dar a vida eterna. A vida, ela é um sopro, diz a Bíblia, e entre o nascer e o morrer há um propósito: se tornar quem Deus nos chamou, filhos. Pode ser um gestor, um policial, um professor de jiu-jitsu, pode ser um pastor, pode ser uma dentista, pode ser quem for, mas você entende que Deus te chamou para um propósito, e você executa isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito. O Senhor nos chamou a um lugar onde Ele nos espera como Pai. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Talvez você ouviu essa palavra, ouviu a oração, poxa, que interessante, mas talvez uma operação de medo você tem lutado, não sei, ou talvez a tua conexão com o Pai ainda não é aquela que você imaginava, e você não sente paz. Quando você sabe que você tem uma conexão com Deus forte e verdadeira, você tem paz, porque você está perto do Pai. Um filho que está perto do Pai, ele tem paz, porque sempre tem alguém maior do que ele do lado. Fonte de segurança. Eu quero que você avalie a tua vida agora. Quando você olha para a cruz do Calvário, você pode dizer: Pai Nosso, porque o Filho do Pai estava ali, morrendo por mim e por você. Se você deseja hoje, pode ter uma conexão novamente com o Senhor. Existem pessoas que dentro da igreja não estão conectadas com Deus, porque estão só de aparência. Existem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez e de repente, poxa, não me custa nada. Quem crê, será salvo. E se você crê, é um posicionamento no teu coração: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu naquela cruz e me deu a vida eterna, porque Ele ressuscitou. Talvez avalie o teu coração hoje, o quão perto você está desse Pai, ou quão distante. E nós estamos aqui apenas para meditar e confrontar a nossa vida, cada um no seu processo.
Senhor, eu peço agora que todos que aqui estão, que nos acompanham na transmissão, sejam visitados pela Tua luz, pela Tua verdade, que possam enxergar a vida muito mais que um sistema, que um processo de conquistas, mas sim a brevidade dos nossos dias diante da eternidade, e que possamos considerar o último dia diante de Ti, como será. Certamente, Pai, eu e os meus irmãos aqui temos nossos medos, as nossas lutas, os nossos temores, mas nós queremos, Senhor, a Tua verdade. Convence-nos agora, Espírito de Deus, qual é a nossa condição, e se precisamos dar um passo hoje para romper com todo medo, seja através do Teu amor, da Tua palavra. Eu peço os Teus exércitos de anjos agora aqui, Pai, confrontando toda a estrutura do medo, tudo aquilo que tem sido palavras, situações, pessoas feridas por traições, pessoas feridas, desiludidas por um processo emocional, por um processo profissional, não importa, familiar, relacionamentos que foram destruídos e o medo entrou. Eu peço agora, Pai, que a luz da Tua palavra seja desmascarada toda a estrutura maligna, e que o Teu amor venha cobrir agora toda a estrutura do medo e anular. Pai, naquela cruz o Senhor colocou o Seu Filho amado por nós, pecadores, e nós estamos aqui hoje, Senhor, para reconhecer isso, que sem o Teu favor, sem a Tua presença, nós não conseguimos ir, nós não conseguimos avançar e lutar, mas somente conectados contigo, neste lugar de segurança, de paz e de força, podemos, Senhor, avançar. Eu oro por todos que aqui estão, para que sejam visitados por Tua graça, para que possam ouvir muito mais que a voz de um homem, a voz do Espírito Santo, que venha ministrar no mais profundo. Tira todo o peso, todo o jugo, todo o cansaço, toda a lágrima, todo o choro que foi retido por tantas pessoas agredidas, no meio de um processo desumano, mas que eles possam encontrar esse lugar de descanso e de paz. Eu oro agora, meu Pai, pedindo que todos sejam visitados, que as águas do Teu amor entrem, possam lavar o nosso interior, possam lavar a nossa alma, possam nos dar novas vestes, não mais de peregrinos, mas de filhos. E filhos têm herança. Nós temos uma herança aqui na terra como no céu, e a herança na terra é uma vida transformada e transformadora, é uma vida de novidades, é uma vida de promessas, é uma vida de vitórias em meio a tantas lutas, mas a maior promessa e o maior presente é a eternidade ao seu lado. Eu oro agora, meu Pai, para todos que possam entender isso, que a vida humana sem a palavra eternidade não tem sentido em si mesma, se torna uma loucura lutar e terminar. Mas quando nós entendemos que a eternidade o Senhor preparou para os filhos, o nosso coração enche de esperança. E existem pessoas aqui que estão sem esperança, ou que estão com a esperança no lugar errado. Que nessa noite, Pai, Jesus, a nossa verdadeira esperança se revele, não pela religião do homem, mas pelo Filho amado de Deus. Eu oro e apresento os meus irmãos agora, e onde houver uma dor, que haja cura, e onde houver uma enfermidade, seja dos nossos familiares, seja das pessoas que nós amamos, que estão enfrentando lutas, Tua palavra nos garante milagre, pelo poder do Teu nome, Jesus. Eu oro por cura nos relacionamentos, eu oro pela Tua paz nos ambientes, eu oro pela força do Senhor, renovando os corações. Se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, e deseja fazer uma aliança com Deus, não importa a sua condição, porque Deus não olha a condição, mas olha o teu coração. Se você deseja fazer uma aliança com Deus, aqui, ou você que nos acompanha na transmissão, com a mão no teu coração, você vai dizer palavras verdadeiras, que não são repetições. Você vai apresentar a tua vida ao Criador, e reconhecer que precisa do favor dEle, e que você reconhece o que Ele fez naquela cruz, porque Ele é muito mais que uma cruz histórica, cultural, religiosa. Ela foi o lugar onde o Pai colocou o Filho por mim e por você.
mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e vive, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, e o mal não pode mais tocar. Essa é uma decisão que envolve a tua vida, que gera um legado para os teus filhos e netos, para as próximas gerações. Eu sou fruto de um vô que um dia acreditou nessa palavra, e hoje eu estou aqui como um servo de Deus, ensinando o que diz a Bíblia. Se você deseja hoje, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, e reconheço que sou um pecador, eu preciso do Teu perdão, eu me achego diante da Tua presença, e confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se entregou por mim, para me dar a vida eterna. Eu confesso, Jesus Cristo, a partir de hoje, Tu és o meu único Senhor, meu único Salvador, perdoa os meus pecados, e escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu quero andar agora contigo, nos Teus braços, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, aonde você estiver, não importa, creia que algo começou hoje. Creia, e Deus não precisa de muita coisa, só de um espaço para se mostrar Pai na tua vida. Senhor, eu oro por todos esses que fizeram esta oração, para todos aqueles que acreditaram nessas palavras de toda a sua verdade, que se entregaram a Ti. Perdoa os seus pecados, como um dia o Senhor olhou para nós, Senhor, e entregou o Seu Filho. Hoje, Pai, vidas se chegaram a Ti, eu peço, escreve estes nomes no livro da vida eterna, e que eles sejam marcados para a Tua glória. Senhor, que a partir de hoje toda operação do medo caia por terra, que toda estrutura, toda confusão, toda falta de paz seja cancelado, e comece agora o reino do Teu amor, a sabedoria que vem do alto, as estratégias do alto venham, e a força para continuar debaixo do Teu poder. Assim nós oramos e abençoamos todos que fizeram esta oração em o nome de Jesus, e você diga amém e amém. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Essa é uma noite especial porque nós teremos a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Nós fazemos a memória de Jesus Cristo na noite em que Ele fez a sua última refeição com os discípulos. Ele os convidou para celebrar a Páscoa, o Pêssego. E logo depois de ter feito a refeição, Ele pegou um pedaço de pão, partiu, e Ele disse aos discípulos: esse é meu corpo, que é dado por vós. Depois de Ele comer do pedaço do pão com os discípulos, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu novo testamento, uma nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. O apóstolo Paulo ensina sobre a Santa Ceia, para que a gente possa chegar diante de Deus com um coração sincero, porque a Santa Ceia também é uma avaliação, se estamos errados, se temos uma falta com alguma pessoa, que a gente possa tomar uma decisão de reconhecer, consertar e ser renovado, não é de qualquer maneira. Então esse é o nosso cuidado. Nesse momento nós vamos ministrar a Santa Ceia, e nós temos aqui, queridos, o kit. Pega um kit para mim aqui, por favor. Vem aqui, minha ajudante. Quer vir aqui? Pode vir. Isso. Obrigado. Só esse aqui, depois a gente coloca, tá? Ela é lacrada, já veio higienizada, por isso nós ministramos a Santa Ceia. Então, aqueles que não receberam, eu vou entregar, tá bom? E esse é o momento que nós vamos orar juntos. Você vai depois romper aqui. Tem um pedacinho de um pão sem fermento, pequenininho, como se fosse uma bolachinha pequena. E depois você come o pão, e depois você puxa o lacrezinho, tem o suquinho de uva, tá? Tudo foi higienizado, graças a Deus, porque essa casa não pode dar vacilo, principalmente hoje que o chefe está com a gente aqui.
Mas nós temos que tomar dessa forma. Nós somos uma família. Sabe que a coisa mais importante? Que família é a verdade. Não tem esses protocolos. É uma família. A gente sente que tem erro, que tem coisa legal, que tem coisa ruim, mas a gente se acerta. Então agora a família aqui reunida na presença de Deus vai avaliar o seu coração. Poxa Deus, está difícil, eu estou muito chato ultimamente, ou eu estou muito desesperado, então eu quero pedir perdão, e eu quero nesse momento renovar minha aliança contigo. Quem está comigo? Amém? Então eu vou pedir nesse momento para que você avalie o teu coração, e eu vou entregar aqui para os meus convidados a Santa Ceia. Se você não recebeu, fica com o teu braço levantado, que a gente entrega aí também, mas eu vou servir para os meus queridos, mas nós vamos orar, amém? Senhor amado, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse ambiente, esta mesa que o Senhor preparou, e queremos entregar agora, Senhor, esse momento da Santa Ceia, consagrando a Ti, Senhor, esse pedaço de pão, que é o Teu corpo partido por nós, consagrando a Ti também este cálice, Deus, que foi o Teu sangue derramado, Senhor Jesus, por nós, e pedimos agora, toca o nosso coração, e que possamos mudar. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento, e pedir, abençoa todos agora, enquanto Te adoramos. Assim fazemos em nome de Jesus. Levanta o seu pedacinho de pão aqui. Pai, nós apresentamos esse momento em memória de Cristo Jesus, sabendo que isso produz vida, a Tua morte que nos deu vida, o Teu corpo partido por nós, o sentido da nossa existência em sermos o Teu povo, em sermos aquele que o Senhor alcançou pelo Teu amor. Nós consagramos a Ti em o nome de Jesus. Vocês podem comer do pedaço de pão. Da mesma forma, abre o teu cálice com cuidado aí. Senhor, nós Te agradecemos pelo sangue de Jesus derramado por cada um de nós, que cobre os nossos pecados, que cura as nossas feridas, que liberta-nos de toda prisão e cadeia, e que nos dê um futuro de glória. Como Teu povo, igreja, como Teu rebanho, Pai amado, reconhecendo a obra da cruz por cada um de nós, nós podemos tomar agora do cálice. Pode beber. Senhor, eu oro que esse lugar de conexão e amor, que é o Teu colo, possamos acessar todas as vezes, Deus, que o medo quiser nos atacar, e que a gente tenha experiências contigo, aquele que luta por nós. É o Senhor que luta as nossas guerras, e é no Teu nome que permanecemos, é no Teu nome, Jesus, que nos levantamos, e é no Teu nome que nós vamos avançar. E eu peço agora, Pai, uma experiência sobrenatural para todos aqui, de ver que o Senhor vai à frente, que o Senhor limpa os caminhos, que o Senhor abre os lugares que estavam inacessíveis, que o Senhor muda os corações daqueles que estavam contra nós, tornando, Pai, o favor da Tua palavra conosco, prosperando os nossos caminhos, e nos dando sabedoria e humildade para reconhecer que vidas precisam de nós, que possamos levar também isso, não apenas ser alvo, mas ser instrumento, e gerar transformação no nosso meio, na nossa sociedade e geração. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um agora, que possa estar neste lugar contigo, Pai, de conexão, de força, de renovo da Tua paz. Assim nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus.
Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre todos vocês. Uma semana de vitória, um mês maravilhoso, de conquistas, e na presença de Deus, você veja a tua força sendo renovada. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor.